Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Retomando agora o vídeo anterior, se eu não me engano que eu gravei há 2 dias atrás, falando sobre a relação dos chakras, dos 7 chakras principais com a projeção astral. Eu parei no terceiro chakra, né? Eu falei da relação do primeiro chakra, o chakra raiz. Na verdade existem diversas relações. Eu abordei algumas que me veio à mente na hora, que eu achei importante naquele momento e vou fazer da mesma maneira. Então vamos lá, falei do chakra raiz, da relação dele com a projeção, falei do chakra sexual e falei do chakra umbilical, o chakra polêmico que às vezes as pessoas confundem o posicionamento dele, tá? Quem quiser ver o vídeo, quem quiser assistir, é só buscar o vídeo anterior a esse na timeline do YouTube, né, na linha do tempo, beleza? Então vamos lá, vamos para o chakra cardíaco, conhecido pelos hindus como Anahata ou Anahata. Tá? Aí fica cada um pronunciado da maneira que achar mais adequado. Que significa o inviolável, o intocado, tá bom? Esse chakra, como é que a gente pode estabelecer uma relação com ele, com a projeção astral? Ele não tem tanta importância no sentido de soltura energética, nem no sentido consciencial. Ele não é um chakra no sentido que vai despertar a tua consciência ou que vai fazer com que você se desprenda com mais facilidade. Pode até ser em algum indivíduo, mas na minha experiência ele não tem muita relação com soltura energética nem com consciência. Então, qual seria a relação desse chakra? De que maneira você se utiliza desse chakra numa projeção astral? Esse chakra tem a ver com a maneira que você se relaciona com as entidades no plano astral, principalmente em trabalhos de amparo extrafísico. Para quem não conhece muito dessa terminologia, amparo extrafísico, o que seria isso? É quando você sai do corpo, seja consciente ou semiconsciente, isso varia muito, né? O nível de consciência pode variar bastante de pessoa para pessoa, até atingir a consciência absoluta, que seria essa consciência em vigília, que a gente está aqui, né? 100%, que é muito difícil que a pessoa consiga e retorne sempre, né? A maioria das pessoas, quando conseguem isso, é de tempos em tempos. Mas, enfim, mas mesmo que não tenha consciência absoluta, você traz muitas vezes aquelas memórias, tá? Mas se você tiver semiconsciente ou até inconsciente, porque muitas vezes os mentores acabam se utilizando da sua energia, mesmo de forma, entre aspas, inconsciente, né? Mas com a sua permissão, em algum nível, para o amparo de algum ser que acabou de desencarnar, para o amparo de algum ser que está precisando daquele fluido, daquela energia naquele momento. E por que o chakra é tão importante nesse sentido? Para que você consiga doar com amor, com carinho, para que você consiga transmitir essa energia que muitas vezes está em excesso no teu corpo etérico, no teu duplo etérico, no teu corpo energético, para uma entidade que precise naquele momento. É claro que em projeções com maior grau de lucidez, ou então lucidez completa, você tem que ter esse chakra muito mais trabalhado também. Por quê? Eu já tive algumas projeções, na verdade algumas não, já tive muitas projeções de forma consciente, que no momento da projeção astral, pelo chakra cardíaco, está um pouquinho desequilibrado, mas não no sentido desequilibrado de não querer doar, mas daquilo te afetar. Tá? De você se descontrolar emocionalmente frente à situação daquele desencarnado, ou às vezes até do encarnado que está precisando da tua energia, tá bom? Isso é muito comum. Muitas vezes as pessoas acham que não, que você se emocionar muito com a situação do outro é uma coisa positiva. Na verdade, o chakra cardíaco ele não é o chakra da emoção, ele é o chakra do sentimento. A emoção, na verdade, ela vem de chakras inferiores, como o chakra sexual e o chakra manipura. Já falei um pouquinho sobre isso, depois abordo mais e tem vídeo no canal sobre isso. O chakra cardíaco, bem trabalhado, ele é o chakra do sentimento. E qual seria a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento, você pode ter compaixão do outro, você pode estar ali no sofrimento do outro, mas compreendendo que é o momento dele e que você vai ajudar da melhor forma possível, dentro dos processos kármicos daquele indivíduo. Você vai fazer de tudo para mudar a situação do indivíduo, mas se a situação não se modificar por completo, você compreende que aquilo ali é o momento dele. Então o chakra cardíaco, a função dele na projeção astral
está muito vinculada a essa questão do amparo extrafísico, tá? Seja de forma consciente, semiconsciente ou praticamente inconsciente, que também acontece, claro que com a sua permissão, porque muitas vezes você se programa com um mentor, com um amparador para ajudar alguém no umbral, mas no dia você acaba saindo de forma inconsciente por vários e vários fatores. Não tem como a gente aqui afirmar que é por isso ou por aquilo. Então, a relação que eu estabeleço para vocês, de bate-pronto, se alguém me perguntar em qualquer momento, a primeira relação é essa. É na questão do amparo extrafísico, tá? Muitas vezes você vai fazer um amparo com imposição de mãos, tá? Nem sempre, mas muitas vezes você faz. E para quem não sabe, o chakra cardíaco, o chakra anahata, ele está diretamente vinculado aos chakras do braço e aos chakras das palmas das mãos, tá? Então, quando você aciona o chakra cardíaco, automaticamente a energia percorre pelos braços, pelos parabraços, pelos braços extrafísicos, você fora do corpo, e a energia é exteriorizada pelas mãos. Muitas vezes os mentores colocam a mão no topo da cabeça também, no chakra coronário, eu vou chegar nele depois. Beleza? Então, trabalhem o chakra cardíaco, não pensem que o choro desequilibrado vai ajudar nos amparos extrafísicos, porque não ajuda. Imagina um médico ou alguém que está ali querendo salvar a sua vida naquele momento com a melhor boa intenção, se ele começar a chorar, se ele perder o controle em todas as cenas terríveis com quais ele se defronta. Ele tem que se colocar sereno e tranquilo naquele momento, por mais que seja difícil. Então, eu ia até dar esses exemplos que acabei me perdendo. Muitas vezes em projeções astrais eu voltei para o corpo, eu fui tracionado de volta para o corpo, porque no meio do amparo extrafísico eu acabava entrando num nível, às vezes, de emotividade muito grande com a situação, começava a chorar, falando de maneira mais objetiva, chorar muito, passava até mal, porque a situação era meio pesada. Então, no meio da transmissão energética, da doação energética, eu me desequilibrava e era tracionado para o corpo. Hoje em dia acontece muito menos, eu até contei alguns relatos há pouco tempo, quando acontece agora é uma lágrima que desce de leve, eu me seguro e bola para frente, porque há uns 10 anos atrás, eu diria até uns 5, 6 anos atrás, eu perdia muito controle, aquilo ali me afetava, e quando você tem a projeção consciente, ou num nível muito alto, ou no nível total, que é esse que eu estou falando com vocês agora, ou até um nível maior, que às vezes você consegue entrar em percepções maiores do que a nossa vigília aqui, às vezes é complicado. Se você não tiver com o cardíaco muito bem equilibrado, você volta para o corpo, você traz aquela imagem, você traz aquela sensação, aquele desespero, você começa a colocar a situação daquela pessoa, daquele espírito que você viu com um amigo seu, com alguém da tua família. Então, aquilo ali também pode se tornar um prato cheio para os obsessores depois, tá? Então, você tem que ter muito cuidado e muito equilíbrio com esse chakra. É um chakra muito precioso, que exige muito cuidado e muita atenção. E para você equilibrar esse chakra, você também depende do equilíbrio de outros chakras. A gente vai falar depois. Beleza? Então agora vamos para o outro chakra, o quinto chakra no processo de expansão de consciência, que é o chakra laríngeo, chakra da garganta, chamado pelos hindus de chakra Vishuddha. É um chakra extremamente importante nos processos de purificação, nos processos de depuração energética do teu corpo etérico, do teu corpo astral, enfim. Mas o papo agora é em relação à projeção astral. Como é que esse chakra se relaciona com a projeção astral? Então, voltando para o que eu acabei de falar no chakra anahata, no cardíaco, se você se apega muito àquela emotividade do momento, se você se apega muito ao sofrimento do outro e aquilo te contamina, você não consegue ajudar o outro. Você tem que ter uma certa distância, pelo menos para poder atuar de forma positiva. E é aí que entra o chakra da garganta, o chakra laríngeo, o chakra Vishuddha, aquele que purifica. Por quê? Esse chakra ele é extremamente importante no processo de ascensão da consciência para níveis superiores de consciência. O chakra anahata ele é uma espécie de ponto de equilíbrio entre os chakras mais sutis e os chakras mais materiais, mais densos. Os mais materiais são chakra raiz, chakra sexual e chakra umbilical, tá? Muladhara, Swadhisthana e Manipura, os 3 primeiros. Então a anahata, o cardíaco, está no meio.
Acima dele você encontra Vishuddha, garganta, Agnya Chakra, frontal e Sahasrara, coronário, que são chakras extremamente mais sutis. E pouca gente fala do aspecto desse chakra que é o desprendimento da matéria. Ele, em parceria com a Anahata, com o cardíaco, ele trabalha de forma primorosa na cura espiritual. Por quê? É nesse chakra que você compreende que as coisas acontecem tais como devem acontecer. Isso não quer dizer que você não possa mudar essas coisas. Você é um ser divino capaz de exercer a influência divina para modificar aquela situação, às vezes, deprimente, triste, deplorável que a pessoa se encontra, que o espírito se encontra muitas vezes, tá? Então, esse chakra aqui, ele consegue equilibrar a energia do cardíaco. Ele faz com que você compreenda que a pessoa está passando por aquilo porque tem que passar naquele momento. Mas isso não impede que você participe do processo de transformação, que você estenda a mão para aquela pessoa para que ela atinja patamares novos de consciência. Ou seja, se a pessoa está ali em sofrimento muito grande, você não vai se desequilibrar no cardíaco para tentar ajudar a pessoa, que não vai adiantar nada. Você tem que ter tranquilidade e desapego suficiente para poder agir, entre aspas, como uma espécie de orientador, de amigo, de auxiliar espiritual. Tá bom? Então esse chakra aqui, o chakra da garganta, na projeção astral, ele tem muita importância para equilibrar o cardíaco e para que você faça as coisas com serenidade e desapego, porque é nele que você compreende que as coisas acontecem como devem acontecer. Se ele está naquela situação, aquilo ali é importante para a transformação espiritual daquela pessoa. É importante para trabalhar a consciência daquela pessoa. A gente sabe que o sofrimento e a dor muitas vezes vêm como uma espécie de anjo reformador. Tá bom? Então, a gente tem que tentar olhar aquilo ali de uma forma onde a gente compreenda o melhor daquela situação, mesmo sendo uma situação muitas vezes extremamente dolorosa. E como eu falei para vocês, muitas vezes era tracionado para o corpo porque eu me envolvia muito com aquela situação. Mas quando você trabalha o chakra Vishuddha e você o equilibra de uma forma muito cristalina, você consegue ajudar no amparo extrafísico, né? Você consegue fazer o amparo extrafísico com muito mais propriedade e serenidade, tá? Ele é o primeiro chakra realmente sutil, porque o Anahata, o cardíaco, muitas pessoas acham que é um chakra de alta evolução espiritual, ele ainda não é. Tanto que ele é como se ele tivesse com uma mão para o lado direito e outra para o esquerdo. Ele está no mundo do ego, na matéria, e está no mundo sutil, no mundo da consciência mais depurada. Então ele precisa do auxílio de outros chakras para ascender. Então o chakra Vishuddha ele é muito importante nesse sentido, porque você trabalhando o chakra Vishuddha, o chakra laríngeo, você equilibra, você ajuda a equilibrar o chakra cardíaco. Beleza? Então vamos agora para o sexto chakra, o chakra Agnya, o chakra frontal. Esse chakra ele é responsável pela intuição, pela clarividência, por formas de contato que te ligam ao guru interno, ao guru interior, que está dentro de cada um de nós. Então esse chakra, a grande importância dele é te dar uma sabedoria, te dar uma quietude maior, uma serenidade. Esse chakra também tem grande impacto na visão astral. Você consegue enxergar com clareza no plano astral somente se você tiver o chakra frontal trabalhado em algum nível. Por isso que é muito comum que você encontre alguns relatos de pessoas falando que tem projeções cegas. Ou seja, a pessoa sente que sai do corpo, né? Porque quem sai do corpo, você não precisa enxergar, você sabe que está saindo do corpo. Você se desloca, você flutua, às vezes você gira em espiral, você escorrega, você sabe que você sabe que saiu do corpo físico, isso é um fato. Para quem tem projeção consciente, então num nível muito alto, ninguém vai te provar o contrário, porque não tem como. Você experienciou aquilo, você passou por aquilo, então é aquilo que é. Sempre digo isso, tá? Mas então, voltando, onde é que eu estava? Tá. Então, trabalhando o chakra frontal, o chakra Agnya, você consegue enxergar o plano astral com clareza, que nem a gente está enxergando o plano físico agora. E digo mais, se você trabalhá-lo
num nível mais profundo, se conectando com o seu guru interno, com o seu guru interior, além de enxergar o plano astral perfeitamente, como a gente enxerga o plano físico, você vai enxergar um pouco mais do que a gente enxerga por aqui. Você consegue muitas vezes enxergar através de uma parede no astral, você consegue enxergar a distância, você pode ter a famosa visão remota, né, que é a clarividência viajoura. Então, é como se sua mente esticasse como um elástico, né? O elástico continua aqui, tá? Mas você se estica até lá, você vê a distância e volta, tá? Isso fora do corpo, tá? Dentro do corpo também acontece muito, para quem tem clarividência desenvolvida nesse nível na tela mental, que é clarividência viajoura ou então a visão remota. A gente fala depois sobre isso, já falei. Então, se você trabalhar o chakra Agnya, o chakra frontal, você vai acabar de vez com essa cegueira. Acabar de vez eu digo que não, porque a gente sempre oscila a consciência até conseguir estabilizar, né? Eu vou ser sincero com vocês, acho que eu não tenho projeção cega há muitos anos, tá? Ou então, se eu já tive alguns outros meses, é no iniciozinho, quando está saindo e logo depois abre, tá? Mas antigamente, há 10 anos atrás, eu tinha projeção cega toda hora. E quando eu era adolescente, principalmente, quando eu comecei a ter muita projeção e ainda estava compreendendo o fenômeno, eu tinha projeção cega uma atrás da outra. E se eu saía cego, não entendia o porquê daquilo. E vou falar para vocês, tinha uma época que eu já tinha aberto a clarividência num certo nível e mesmo assim eu tinha projeção cega. Por quê? Você tem que trabalhar o chakra frontal, o chakra Agnya, logo antes de dormir. É claro que você pode trabalhar ele ao longo do dia como um todo, é melhor ainda, mas se você tiver que optar o momento que você vai trabalhar o chakra frontal, com exercício energético, ou então de visualização, faça isso antes de dormir. Porque às vezes você abre e trabalha ao longo do dia, mas na hora de dormir ele já está se fechando de novo. Então, procure fazer isso no final do dia. Beleza? Acho que eu já falei então o que eu queria para falar dessa conexão, né? O chakra frontal ele ajuda na visualização, a ter contato com o guru interno, mas acho que a visualização na relação com a projeção astral é a coisa mais direta que a gente vai encontrar, porque se você não enxergar na projeção astral, começa a complicar um pouco, né? Até para você fazer um amparo, ou então para investigar alguma coisa, mesmo que você saia para dar um passeio no astral. Se você estiver cego, você não vai aproveitar você não vai aproveitar tanto o mundo astral. A relação mais importante que a gente pode estabelecer entre o chakra frontal e a projeção astral é essa, é a visão astral, que é o primeiro passo, tá? É claro que depois você pode ter insights mais profundos, você pode ter intuições grandiosas fora do corpo. Se você se conectar com ele, com o coronário, e também com alguns chakras inferiores, como o Muladhara, o chakra raiz e o sexual, aí tem um pouquinho depende de cada corrente, mas muitas vezes o teu inconsciente está adormecido nesses chakras inferiores. Então, se pelo chakra centro de comando, né, eu nem sei se eu falei isso, o sexto chakra é chamado de centro de comando. Ele tem o poder de comando sobre todos os outros chakras, né, os que estão abaixo dele. Então, é por esse chakra também que você pode acessar algumas informações do seu passado, não só dessa vida, mas de outras vidas também. E isso é muito mais fácil, muito mais comum fora do corpo físico. Isso é um fato. Quem já teve algum tipo de regressão de memória, algum flash, alguma lembrança do passado ou de outras vidas, se você já tem isso no corpo físico, em vigília, e começar a ter projeções astrais conscientes, você vai perceber que essas memórias, essas informações do passado, elas virão à tona com muito mais fluidez fora do corpo. É muito mais fácil, é um fato. Pelo menos comigo foi assim, e pelo que eu tenho visto é assim com a maioria dos projetores conscientes e lúcidos também. Beleza? Então vamos agora para o sétimo chakra, chamado pelos hindus de chakra Sahasrara, conhecido como lótus de 1000 pétalas. O chakra mais sutil de todos os chakras. O chakra que te liga não só ao guru interno, mas te liga à divindade cósmica, ao poder absoluto subjacente que permeia todos os seres e todas as coisas. Esse chakra ele tem uma energia tão poderosa, tão divina, que quando você abre esse chakra, quando você coloca esse vórtice para girar em alta velocidade,
eu diria, no meu ponto de vista, que é o único chakra que não tem um lado negativo, porque a gente pode encontrar a superatividade em todos os chakras, né, quando eles estão super acelerados, quando eles estão quando o vórtice deles está em excesso, tanto no primeiro, no segundo, até o sexto chakra, se eles estiverem com energia muito exagerada, vamos colocar assim, pode ser prejudicial e normalmente é, em muitos aspectos, tá? Eles têm que estar equilibrados. Mas o sétimo chakra eu não vejo dessa forma. É o único chakra que você pode ter energia em excesso. Por quê? Você abre esse chakra e a energia cósmica ela entra. Quanto mais você trabalha esse chakra, quanto mais você se liga à divindade cósmica. Esse chakra é engraçado. Só de eu falar desse chakra, o meu campo energético já se movimenta de forma... Quem consegue ver já fica até diferente aqui. Não sei se dá para ver aqui. Reflete no arrepio, mas para quem sente energia, eu sinto energia percorrendo aqui. Já entra por aqui e já vai distribuindo. Por quê? É o portão de Brahman, segundo os hindus. Ele abre para a divindade cósmica, para o universo em si, para o universo estelar, para a energia cósmica propriamente dita, e essa energia ela entra pelo topo da cabeça e ela vem descendo, distribuindo por todos os outros chakras. Esse chakra ele vai alimentando o teu corpo energético de maneira fabulosa e vai rompendo bloqueios, desbloqueando alguns miasmas que ficam ali ao longo dos dias, enfim. E como é que a gente pode estabelecer uma relação desse chakra com a projeção astral? Vamos lá. Quando a gente sai em projeção astral, é importante que a gente compreenda que a gente pode sair, como eu já falei, em vários níveis de consciência, mas você também sai em vários planos astrais, tá? Se dividem normalmente, né, de acordo com a literatura tradicional, mas isso aí não dá para comprovar ainda 100%. A gente pode pegar informação com alguns mentores, ou então pela experiência própria, você mesmo tentando mensurar em qual nível astral você está. Eu diria que você tem pelo menos umas 7 subdivisões do astral, no mínimo, né? Eu acho até que mais. Tá? Mas a maioria das tradições vão falar que são 7. Vamos adotar isso. Então, a quarta, quinta, sexta e a sétima são mais sutis. A sexta e a sétima, então, elas são extremamente sutis. Se você quer ter uma projeção em algum local de muita sabedoria, se você quer ter contato com esses mestres que estão muito além dessa energia que está no planeta Terra, mas que estão vinculados à Terra também, como regentes espirituais, e por isso que eu falo dos mestres ascensionados, ou de qualquer outro mestre que venha contribuir de forma grandiosa na evolução do planeta Terra, se você quer em algum momento atingir essas regiões, você tem que trabalhar o chakra coronário, tá? E não vou dizer para vocês que você vai atingir toda hora, não. Mas se você tem uma fagulha de esperança de ter uma projeção lúcida e consciente com um mentor desse, ou num local desse, você tem que ter o chakra pelo menos minimamente trabalhado em algum instante da sua vida, tá? Então, para atingir níveis do astral mais sutil, é essencial que você tenha esse chakra trabalhado num nível pelo menos intermediário, tá? Uma outra coisa também, isso aí varia de projetor para projetor, mas no meu ponto de vista, o chakra coronário ele é extremamente relevante para que você mantenha a lucidez e para que você continue lúcido ao voltar para o corpo, ao encaixar para o corpo, ao fazer a rememoração e em alguns momentos, como eu digo, nem ter rememoração. Porque no meu ponto de vista, quando você tem uma projeção linear, que você acompanha a saída, vai para o astral e depois retorna para o corpo, que seja uma projeção de 10 minutos, curta, mas quando você acompanha do início ao fim, sem perder a consciência e a lucidez em nenhum momento, você não tem nem a rememoração, porque é continuidade pura. Você sai do corpo como se você estivesse abrindo a porta da tua casa e indo na rua, tá? E voltando. Você não precisa rememorar depois, será que eu voltei? Será que eu fui na rua ou não fui? Não. Então, quando você tem uma projeção totalmente linear, lúcida e consciente,
você não vai precisar da rememoração. E se precisar, vai ser aquela coisa muito rápida. E eu vou dizer para vocês, claro que esse tipo de projeção não é o mais comum, é muito raro. Até para projetores muito experientes, que têm projeções diárias ou semanais ao longo de anos e anos da vida, esse tipo de projeção ele é mais difícil, ele não vai acontecer toda semana. Mas quando acontece, saiba que é por causa do chakra coronário, principalmente por causa dele, tá? Ele que te mantém lúcido, ele que mantém a tua memória ali fresquinha. E mesmo que não seja uma projeção que você acompanhe do início ao fim, quando você traz aquela memória fresquinha, quando você tem a rememoração completa, tá? Que você também pode estar no nível de consciência total, mas perdeu o início da projeção, isso é até o mais comum, tá? Se eu disser da minha experiência, a grande minoria é que eu acompanho a saída do início ao fim e volto, mas essas experiências são mais impactantes no sentido de linearidade completa. Você sai e volta para o corpo, está lúcido, consciente, plenamente. Não tem ninguém que vai te convencer do contrário, que é uma experiência da mente, uma coisa química. Isso aí é papo para quem nunca teve isso, tá? Às vezes eu converso com uma galera, até alguns amigos meus, e, pô, isso não é coisa da mente. Eu falo, cara, não dá. Isso aqui, você falar comigo agora é coisa da tua mente? Então é a mesma coisa. Eu nem entro muito nesse papo, tá? Mas se você quer ter rememoração, se você quer lembrar, mesmo que não seja 100%, quanto mais memória você acessar da projeção, quanto mais lucidez você traz com você no momento do retorno, isso tudo está intimamente vinculado ao chakra coronário, tá bom? Então, além do chakra coronário te vincular à tua essência divina, que é o teu eu cósmico, a tua consciência divina, na projeção astral, ele é o único que consegue te dar a lucidez completa. Se você teve uma projeção astral com lucidez completa e consciência completa e permaneceu ininterrupto nesse processo, ou então você voltou para o corpo, perdeu uma partezinha, mas o que você trouxe para o corpo estava lúcido, estava consciente, isso permaneceu quando você encaixou, porque muitas vezes, na verdade a maioria das vezes, principalmente com a turbulência do dia a dia, tem que pagar conta, tem que tomar conta de filho, tem que pagar boleto, enfim, uma série de coisas, às vezes problema de saúde de alguém da família que você está à frente, muitas outras coisas, tudo isso acaba interferindo no teu processo de lucidez e como você vai permanecer lúcido depois que você volta para o corpo. Permanecer lúcido no sentido de trazer a experiência, a memória fresquinha de tudo isso. Então, não é fácil. Eu estou falando que quando você está com esse chakra totalmente trabalhado naquele momento, você vai ter a experiência perfeita, mas isso aí é uma coisa quase que utópica para a maioria das pessoas. E quando acontece com alguns projetores, é uma coisa que acontece de forma esporádica. Isso se não for um mestre, né? Se for um mestre, o cara sai do corpo a hora que ele quer, volta. Se for um yogi desses antigos aí da Índia, que vivem nas cavernas meditando, aí é mais fácil. Mas também não tem conta para pagar, não tem boleto, não tem filho pequeno, enfim. Mas é isso, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar. Se me faltou alguma coisa, eu coloco em outro vídeo. E é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, algum comentário. Isso é muito importante para o engajamento do canal, para que eu me empolgue para falar cada vez mais com vocês sobre isso também. É uma verdade. Quando eu vejo que o vídeo engaja mais pessoas comentam, dão um like, eu me empolgo mais. Às vezes eu olho para o vídeo e até sei que se eu ajudar uma pessoa é muito importante. Não tenha dúvida disso. Mas eu não posso mentir para vocês. Quando eu vejo o vídeo, ele tá engajando mais gente comentando, mais gente dando like, eu me empolgo mais para falar. É um fato, tá bom? Mas é isso. De qualquer forma, espero que o vídeo tenha contribuído para o caminho espiritual de vocês, para quem está buscando a projeção lúcida, para quem busca a projeção consciente, ou para quem já tem e quer repetir cada vez mais, ou então quem está em algum recesso projetivo e quer voltar a ter projeção, que o recesso projetivo às vezes acontece e é um pouco chatinho. Quando meu filho nasceu, quando ele estava com os primeiros meses, assim, acho que desde o dia do nascimento dele, ou até um pouco antes, até o 4º mês ou 5º mês, que ele acordava muito, né? Na verdade, ele acordava muito até depois.
Cara, eu tive um recesso projetivo que eu cheguei a pensar assim, eu falei que acabou, meus poderes sumiram. Poderes não, porque isso aí todo mundo tem projeção astral, mas eu fiquei meio que pensando assim, o que aconteceu? Porque eu nunca tive um recesso projetivo tão grande. Quando acontece, às vezes é de uma semana e pouca, cara, foram meses. Mas é porque meu filho nasceu, minha consciência estava focada em tomar conta, em cuidar, é meu primeiro filho. Eu estava 100% dedicado naquilo e preocupado, né? Você fica, pô, o bonequinho é muito frágil, aquela que é igual um bonequinho, a criança é um negócio. Eu tinha medo até de pegar no colo no início, tá? Então, e o tempo que sobrava eu queria dormir e apagar, não queria saber de projeção astral. Os mentores podiam até me chamar para fazer alguma coisa do outro lado, mas eu não lembrava de nada, eu estava apagado, tá? Então, se você está num recesso projetivo e quer retornar, às vezes vendo o vídeo, lembrando um pouquinho de algumas situações, comparando, como eu falei, vendo a importância de cada chakra no processo projetivo, talvez o seu recesso acabe agora. Beleza? De qualquer forma, eu estou aí para ajudar. Como eu sempre digo, muito obrigado e namastê.